A contagem de carboidratos é uma estratégia nutricional para o controle da glicemia que permite que o diabético tenha uma dieta mais flexível. É baseada em substituições. Usando variáveis como peso e altura, o nutricionista é capaz de estabelecer a quantidade de carboidratos que deve constar na dieta do paciente e ser dividida entre as 6 refeições recomendadas. Através deste número e utilizando um manual de contagem de carboidratos, pode-se substituir alimentos por outros com a mesma quantidade de carboidrato. Ao adotar o método de contagem, é necessário tomar alguns cuidados, pois apesar de não alterar a glicemia, se substituído de forma correta, alguns alimentos como doces e frituras podem não fazer bem ao organismo se consumidos em excesso. Por isso, é necessário relembrar algumas coisas. A Sociedade Brasileira de Diabetes diz que a alimentação saudável é aquela capaz de oferecer todos os nutrientes necessários para o corpo humano, promovendo seu crescimento e desenvolvimento, manutenção de tecidos, resistência às doenças, além de saúde e bem-estar. O Ministério da Saúde recomenda a utilização de 3 porções de frutas e 2 porções de legumes e verduras todos os dias. O método da contagem de carboidratos é a chave do tratamento do diabetes e deve ser inserida no contexto de uma alimentação saudável para que o resultado seja o melhor possível. Os alimentos diferem na sua resposta glicêmica em cada organismo. Um alimento considerado de baixo índice glicêmico pode não ser para você. Por isso, é importante a monitoração da glicemia, que vai servir como um guia para identificar as respostas específicas de cada alimento sobre a glicemia. Os macronutrientes são fontes exógenas de produção de glicose, por isso influenciam diretamente na glicemia. Porém, nem todos são absorvidos na sua totalidade ou na mesma velocidade. Apenas 35 a 60% das proteínas e 10% dos lipídios são convertidos em glicose em aproximadamente 3 e 5 horas, respectivamente. Já os carboidratos são quase totalmente convertidos em glicose em um tempo de 15 minutos a 2 horas, e são os macronutrientes que mais afetam a glicemia, evidenciando que a prioridade deve ser a quantidade total de carboidratos. O método de contagem de carboidratos consiste em somar os gramas de carboidrato de cada alimento por refeição de acordo com rótulos, tabelas e manuais. Sabendo que a quantidade de carboidrato de cada refeição é X, a pessoa pode escolher quaisquer alimentos desde que não ultrapasse a quantidade de carboidrato estabelecida. É importante lembrar de ter cuidado com as trocas e tentar aliá-las ao conceito de alimentação saudável. Vamos ver agora na prática como é feita a contagem de carboidratos. Primeiro deve-se identificar o tamanho da porção. Muitas vezes, no rótulo de um produto, as informações são referentes a apenas uma porção do alimento. É preciso medir a porção que irá consumir e calcular quantos gramas de carboidrato serão ingeridos. Por exemplo, uma xícara média, aproximadamente 38 gramas, de um cereal, oferece 33 gramas de carboidrato. Após pesagem, verifica-se que a porção que será ingerida tem 50 gramas. O problema é resolvido com uma regra de 3 simples. Depois, deve-se conferir se a quantidade de carboidratos está adequada ao plano alimentar feito pelo nutricionista. Caso o diabético faça uso de insulina, deverão ser feitas as devidas correções. A fórmula tradicional é que para 15 gramas de carboidrato, aplica-se 1 unidade de insulina, mas isso pode variar de acordo com o paciente, por isso é necessário ter o acompanhamento de um endocrinologista. Em alimentos que possuem acima de 5 gramas de fibra por porção, devem ser descontados os gramas de fibra do total de gramas de carboidrato, pois as fibras diminuem a absorção dos carboidratos. Por exemplo, em um alimento com 20 gramas de carboidrato e 5 gramas de fibra, contabiliza-se apenas 15 gramas de carboidrato. Na presença do álcool, a gliconeogênese no fígado é inibida, ou seja, o fígado deixa de liberar a glicose para a corrente sanguínea, o que aumenta o risco de hipoglicemia. Por isso, não é recomendado beber de estômago vazio. As bebidas alcoólicas possuem carboidratos e, quando há ingestão superior a 2 doses, deve-se avaliar a necessidade de aplicação de insulina.
É imprescindível a monitoração da glicemia antes e 2 horas após o consumo de álcool. Em caso de hipoglicemia, o organismo apresenta sintomas como tremores, suor frio, visão turva, fraqueza, tonturas e até desmaio. Neste caso, deve-se ingerir 15 gramas de carboidrato de ação rápida, açúcar, mel, balas, refrigerante. É de extrema importância medir a glicemia 15 minutos após a ingestão. Caso ainda persista a hipoglicemia, o procedimento deverá ser repetido. A estratégia da contagem de carboidratos, se feita de forma correta, possibilita ao diabético ter muito mais flexibilidade na sua dieta. É importante lembrar que, para o sucesso do tratamento, deve-se aliar a contagem à atividade física, acompanhamento médico e medicação adequada.